XABCD é um mnemônico. Mnemônico é uma ferramenta, é uma estratégia que você utiliza para trazer à memória algum assunto ou alguma quantidade de informações relacionadas a uma sequência de letras ou palavras que passam a fazer sentido. XABCD, na verdade, vai trazer uma sequência de etapas que deverão ser realizadas junto ao doente grave na nossa abordagem inicial. São os primeiros passos que nós vamos realizar e avaliar junto ao doente. O XABCD vai permitir que você encontre problemas que podem matar o paciente rapidamente ou em maior possibilidade. Ou seja, dois grandes problemas aqui estão sobre o nosso olhar. As hemorragias, ou seja, os sangramentos, isso mata em grande quantidade os pacientes vítimas de trauma, e assim também como a obstrução de vias aéreas ou dificuldade do aparelho respiratório, que matam rapidamente. Por isso que a sequência hoje apresentada para você, ela traduz 6 letras, X, A, B, C, D, E. Eu vou falar cada letra dela agora para você. Na letra X, nós vamos buscar hemorragias que vão matar o doente rapidamente. Hemorragias visíveis, tá? O teu olho consegue enxergar logo de cara nos primeiros minutos e segundos ao lado da vítima. Ou seja, bateu o olho na vítima, já caça sangramento volumoso em quantidade, que sai talvez em forma de jato, que sai em grande volume derramando ali daquela área onde foi lesionada. Encontrou isso, você vai ter que corrigir. No caso de lesões de extremidade, nós podemos utilizar algumas técnicas como pressão direta, preenchimento de feridas, uso de torniquetes nas áreas juncionais, pescoço, virilha e axila. Estratégias como empacotamento de ferida, pressão direta, uso de agentes hemostáticos também são disponíveis. E é muito importante que essas hemorragias sanguinantes sejam rapidamente tratadas. Por quê? Porque se você utilizar as outras técnicas de abertura de via aérea, ventilação, suplementação de oxigênio, tudo que você vai fazer vai embora pelo ralo, literalmente. Ou seja, se você não fecha as torneiras que estão abertas sangrando com o paciente nas extremidades, nos braços, pernas ou áreas de junções, tudo que você vai fazer dali para frente vai ser em vão, porque o paciente vai perder. Por isso é tão importante parar essa hemorragia volumosa, grande, rapidamente. Sacou? Então, a primeira coisa que você vai utilizar são os olhos, porque você vai olhar para o doente e verificar se ele está sangrando de forma massiva. Logo em seguida, você vai falar com esse doente. Exatamente, você vai falar com esse doente. O ABCDE, utilizado para o trauma, guia-nos que nessa letra A também seja feito um controle manual da coluna cervical. Então, você vai utilizar as duas mãos para fazer o controle manual da cabeça da vítima e vai conversar com ela. Por que, Alisson? Nesta fase, nós iremos avaliar se o doente tem alguma dificuldade para manter a sua via aérea patente, pérvia. Esses nomes bonitos, na verdade, significam dizer que a via aérea está permitindo com que o ar entre e saia sem nenhum prejuízo. Para saber se isso de fato está acontecendo, é simples. Você precisa saber se o doente consegue falar. Se ele conseguir falar sem dificuldade, significa dizer que há um trajeto livre, um caminho, uma passagem livre para o ar entrar e sair. Pegou essa informação? Pegou essa dica? Então, na letra A, você fala com o doente, pergunta o nome dele, o que aconteceu, mas com o objetivo de ouvir a sua voz. Se eu chego na cena e o doente já grita, ai, minha perna, socorro, socorro, relativamente eu já sei que a via aérea desse paciente está boa, está patente, porque eu consigo ouvir o som da voz dele. Nesse caso, a gente reforça que se esse paciente não tiver uma via aérea adequada, ou seja, com presença de sangue, secreções, vômito, esse paciente ele pode morrer rapidamente. E a obstrução da via aérea é o que mata mais rápido no trauma. Já nova informação. A obstrução da via aérea é aquilo que mata mais rápido no trauma. Por isso é essencial que você entenda que essa avaliação da via aérea deve ser feita com zelo. Se possível, utilize uma lanterna, solicita que o paciente abra a boca se ele estiver consciente para você investigar o que é que tem dentro da cavidade oral. Logo em seguida, que você identificar que este paciente tem uma via aérea patente, nós vamos para a próxima etapa. Reforçamos aqui ainda que o uso das mãos pode ser essencial para além de proteger a coluna cervical, ou seja, para além de evitar traumas adicionais, traumas secundários à coluna cervical, utilizando as técnicas, as manobras manuais. Aqui nós fazemos referência a duas manobras, elevação do meio e tração da mandíbula. Essas manobras garantem uma projeção da mandíbula para frente, garantindo com que a língua saia de cima da epiglote, mantendo a via aérea aberta. Então, já se liga, se você encontrar um paciente que está lá roncando, muita secreção na boca, faça a aspiração desse conteúdo e depois abra a via aérea. Isso vai garantir maior sucesso na tua abordagem. Na letra X, olhos e mãos para fazer o controle de hemorragia. Na letra A, olhos e mãos para buscar entupimento, para buscar obstrução e as mãos para desobstruir essas vias aéreas. Tudo bem? Letra B, para ficar fácil, você vai verificar se esse doente tem uma boa ventilação e uma boa respiração. Isso mesmo. Na letra B, nós vamos avaliar dois importantes aspectos do nosso doente: respiração e ventilação. Ah, isso não são a mesma coisa, não? Não, pequenês. Na verdade, olha que interessante. A via aérea, ela garante a entrada de ar. Só que para o ar entrar, existe uma dinâmica da caixa torácica. Essa dinâmica, esse movimento, eu chamo de ventilação. E quando o oxigênio entra no alvéolo, ele vai passar para o sangue. Esse processo eu chamo de hematose e nós conhecemos basicamente como respiração. Ou seja, ventilação, entrada e saída de ar, respiração, troca gasosa. De novo, ventilação, entrada e saída, respiração, troca gasosa. Para entrar e sair, tem que ter uma passagem aberta. Letra A. Para entrar e sair, tem que ter dinâmica. Letra B, ventilação. Quem faz isso, Alisson? Nós temos o diafragma como músculo importante nesse processo, os músculos escalenos e outras musculaturas acessórias do próprio sistema músculo-esquelético da caixa torácica. Eles vão garantir esse movimento e essa amplitude aí da caixa torácica, garantindo também uma expansão do pulmão. Já o processo respiratório exige que o doente tenha sangue passando dentro dos alvéolos pulmonares e aconteça ali a disposição de oxigênio para encontrar com a hemácia e ir embora para o tecido. Ei, olha que interessante. Através dessa troca gasosa, o sangue vai conseguir retornar para o coração com oxigênio e ser entregue aos tecidos através da grande circulação. Nós já
estamos caminhando para a letra C. Sempre olhe para o peito com a desconfiança de haver buracos, haver lesões abertas, e você vai ter que manejar essas lesões abertas através de selos de tórax ou curativos valvulados, conhecidos também como curativos 3. Mas nessa letra B, eu também preciso lembrar que o oxigênio pode não estar sendo entregue de forma adequada. É nessa fase, é nesse momento que eu posso racionalizar o uso de oxigênio suplementar, através de máscara não reinalante, máscara de Venturi ou catéter nasal. Destacamos que para os doentes de trauma grave, a primeira opção pode ser guiada aqui para o uso de uma máscara não reinalante com aquele reservatório, as válvulas laterais ligadas a um fluxo contínuo de 12 a 15 litros de oxigênio. Destacamos ainda que na letra B, eu preciso manter o paciente ventilando com tranquilidade. Então, todos os processos que estão impedindo a ventilação precisam ser tratados, tudo bem? Uma vez que esse paciente foi avaliado na letra B, através da inspeção, ausculta, palpação, e identificamos que esse tórax está livre de lesões ou que as lesões foram corrigidas, a gente segue agora para a terceira letra, a nossa quarta letra, na verdade, da nossa sequência, que é a letra C, de circulação. Existem 4 classes para o choque. Classe 1, 2, 3 e 4, e nós definimos que a classe 3 e 4 são classes graves de choque. Por isso é importante lembrar que quando você está avaliando a circulação, na verdade você está avaliando se o doente está em uma classe de choque baixa ou alta, porque é isso que a circulação de fato nos transmite. A ideia do sangue chegar para todo o tecido de forma igual. Ei, o que é o choque? É justamente esse desequilíbrio da oferta de oxigênio pelo sangue nos tecidos. A forma como o sangue chega na palma da minha mão é diferente como está chegando no meu bíceps e é diferente como está chegando no meu pulmão. Essa desproporção, essa desregulagem, nós conhecemos como choque. Um grande autor trabalha a definição do desarranjo da máquina da vida, outros trabalham com uma definição mais clínica e mais metabólica, né? A transformação do eixo respiratório celular aeróbico. O choque é o spoiler da morte. Um doente que está em choque, se nada for feito, ele irá morrer. Por isso, já adianto para você. Como é que a gente avalia essa letra, Alisson? Letra C, você vai avaliar se há hemorragias, tá certo? Que ainda não foram controladas e não foram vistas, né? Talvez por conta da sua menor intensidade, na letra X. Você vai avaliar a perfusão, o pulso do paciente e a pele. Olha só como é uma sequência. Perfusão, pulso e pele. E essa perfusão, pulso e pele vão garantir com que a gente tenha padrões. A perfusão deve retornar em 2 segundos aqui no tempo de enchimento capilar. O pulso deve estar presente dos 2 lados, por isso que eu checo o pulso bilateral. Se não tiver, já é um indício que a pressão sistólica está menor do que 90 ou 80 milímetros de mercúrio. E a pele deve estar quente, corada e seca. Se tiver pálida, fria e úmida, isso é um sinal também de severa perda volêmica, tá certo? Por isso a gente já anuncia H3Ps: hemorragia, pulso, perfusão e pele. O nível de consciência do paciente, que será melhor avaliado na letra D, também nos transmite a ideia de um doente que está com pouca perfusão cerebral. Ou seja, se o doente está lá girando, tá ruim, vai com um lado, vai com o outro, e tá desorientado, e você percebe que ele não tem nenhuma lesão na cabeça, a cinemática não conversa com a possibilidade de um trauma de cabeça, essa desorientação, na verdade, pode ser falta de sangue para o cérebro do paciente. Então, isso já vai ser um alerta para você, beleza? Letra C, nós vamos caçar choque e nós vamos avaliar a circulação para isso. Lembro a você que se o sangue externo não foi encontrado, que explique, então, esse quadro de hipotensão, de hipoperfusão, talvez a hemorragia seja interna. E onde é que a hemorragia interna fica, professor? Simples, no bucho, tá certo? Na bacia e nas pernas. Ou seja, no abdômen, na pelve e nos membros inferiores, esse doente pode estar perdendo sangue. Eu lembro a você que cada fêmur, uma vez fraturado, tende a sangrar de 1 a 2 litros. Se a pelve fraturar, o paciente pode ensanguinar, ou seja, perder todo o sangue só pela bacia, só pela pelve. E na barriga, no abdômen, é outro canto que pode sangrar de forma volumosa e catastrófica. Por isso, muito cuidado quando você estiver avaliando o doente, que você busca ali sangue, não encontra, mas os sinais clínicos é de um doente que já perdeu muito sangue. Se você não está vendo esse sangue, provavelmente ele deve estar interno. O primeiro local que você vai pensar é a barriga, depois a pelve, depois os membros inferiores nas fraturas de ossos longos. Pegou a ideia, pegou a informação? Anota que essa informação vai salvar seu plantão, vai salvar a vida de alguém. Já finalizando, nós temos aí então a quinta letra, que é a letra D, a avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica, ela pode ser realizada no caminho ao hospital. Não necessariamente deve ser feito, batido o martelo ali do valor de Glasgow dentro da cena. Isso é uma preocupação muito grande hoje que a gente vê em alguns alunos querer calcular o Glasgow no primeiro momento. Calma aí, jovem, vai dar certo. Presta sua atenção. O Glasgow, na verdade, ele vai nos indicar se esse doente tem TCE, porque ele foi desenvolvido inicialmente para essa função. Então, se eu estou atendendo um doente de trauma, a letra D, ela vai sinalizar se esse doente deve ter ou não batido a cabeça. Eu classifico o TCE em leve, moderado e grave, tá certo? TCE leve, aquele paciente que faz ali uma lesão onde o seu Glasgow na população final gira entre 13 a 15. TCE moderado, de 12 a 9, e os pacientes com TCE de 8 para baixo são classificados como TCEs graves. Essa informação ela é importante porque a gente ainda vai fazer a avaliação pupilar. Essa avaliação pupilar nos traduz se há ou não a presença de uma hemorragia intracraniana. Muitas pessoas não sabem por que se avalia a pupila. Os nervos que estarão sendo ali mobilizados durante a nossa avaliação, ou seja, a pupila vai descer, ou vai aumentar, vai subir, ou vai diminuir. Essa pupila ela vai ser estimulada através tanto do nervo óculo motor, quanto também do nervo óptico, que vai absorver a luz e vai jogar ali a sensibilidade para ver a motricidade dessa pupila quando você joga essa luz. Às vezes você pode ter uma situação de midríase, que a pupila está dilatada, ou você pode ter uma situação de miose, que a pupila está completamente contraída. Há situações que uma está contraída e a outra dilatada. Isso aqui é um quadro de anisocoria. Miose mais midríase. Pode ser vice-versa também, tá? Então, miose mais midríase
miose mais midríase, anisocoria. Midríase, miose, são pupilas que estão ali ou dilatadas ou contraídas. Essa informação já vai guiar você para a possibilidade desse doente estar fazendo uma hemorragia intracraniana. Ei, você nem observou, olha que interessante, você nem observou ainda as imagens da TC de crânio desse paciente, nem levou ele para o hospital, mas tu já está desconfiando que esse paciente tem o quê? Lesão porque as pupilas estão dilatadas ou contraídas e irregulares. O Glasgow, ele vai de uma população convencional de 3 a 15. Hoje nós vamos avaliar a resposta ocular, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada um desses eixos serão avaliados de maneira específica pela resposta que o paciente vai nos dar através de estímulos auditivos ou sensitivos. Não esqueça que esse paciente que tem TCE é um doente que precisa da nossa atenção porque o traumatismo crânioencefálico possui uma fase secundária que nem sempre é conversada com você, profissional estudante da área da saúde. Mas em breve a gente vai ter um vídeo falando mais sobre essas fases secundárias do TCE. Para finalizar nosso atendimento, nós iremos realizar a exposição da vítima, buscando maiores lesões que ainda não foram encontradas na primeira fase e garantindo que esse paciente também tenha um controle da perda de calor, que é comum dentro do processo de avaliação de trauma, principalmente do doente grave, que vai ser despido para fazer ali a investigação de lesões adicionais. Todas essas fases finais, tanto de avaliação secundária, investigação, em relação à exposição da vítima e avaliação neurológica, recomenda-se que seja feita durante o transporte para o hospital. XABC pode ser feito tranquilamente na cena, nos primeiros minutos e enquanto a gente estabiliza para colocar esse paciente na ambulância e levá-lo para o hospital.